vocês? Espero que sim. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a vegetação europeia. Por ter uma antiga ocupação, um pequeno território e uma grande concentração de pessoas, uma grande densidade demográfica, o continente europeu hoje preserva pouco da sua vegetação original. A utilização e o aproveitamento econômico que a população fez da vegetação, ou a retirada dessa vegetação, no caso da agricultura e da pecuária e da mineração, fez com que hoje a vegetação original seja bastante escassa. Claro que também a gente tem o fenômeno da urbanização, que como a gente tem grandes metrópoles e megalópolis na Europa, isso influencia bastante também nessa retirada da vegetação original. Mas vou falar algumas dessas vegetações europeias para vocês. Eu já fiz um vídeo explicando os fatores que influenciam nos climas. Mas é sempre bom esclarecer que a vegetação ela sofre influência do tipo de solo, do tipo de relevo e também do tipo de clima. E claro que dentro do clima tem a influência da temperatura e da quantidade de chuva nessa região. Então a gente vai começar lá do norte, próximo do Ártico, e seguir até o sul, que é a vegetação mediterrânea. Opa! Chegamos aos países nórdicos: Noruega, Suécia, Finlândia, parte da Rússia e a Islândia apresentam a tundra, que é um tipo de vegetação encontrada em climas polar e ártico, e apresenta esse tipo de vegetação aqui, que é formado por algas, gramíneas, e ela é vista principalmente no período de verão, onde a temperatura facilita. Um pouquinho mais ao sul, nestes mesmos países, a gente encontra os pinheiros, que de um modo geral a gente chama de ou floresta de coníferas, que por conta do seu formato de cone, né, das árvores do pinheiro, aquelas árvores que a gente monta no período de Natal, ou floresta boreal, ou taiga, que é um nome mais usado comumente. Os pinheiros eles são adaptados ao clima frio dessas regiões, e o formato cônico deles é justamente porque quando a neve cair, ela passa direto, igual aquelas casas que a gente vê em filmes em regiões frias. Os pinheiros eles têm o mesmo formato justamente por conta disso. Bom, aí sim, agora chegamos em um cenário de filme romântico da Netflix. Esse tipo de floresta é o que a gente provavelmente mais vai encontrar no continente europeu, que é a floresta temperada, justamente porque o clima temperado é o mais presente no continente europeu. O tipo de floresta encontrado em regiões de clima temperado, frio e polar, geralmente elas não têm muita diversidade em tipos de árvore, né? Porque essas árvores que estão nessas regiões, elas se adaptaram ao clima dessa região, ao solo dela. Então são poucos tipos. A gente não pode comparar, por exemplo, com a floresta amazônica ou com outras regiões que têm florestas tropicais. Em regiões tropicais, por serem mais úmidas, mais chuvosas e com um clima mais quente, isso favorece a diversidade de árvores e de vegetações. As florestas temperadas, além dos pinheiros, também apresentam árvores como o carvalho, além de outras vegetações como arbustos e até mesmo gramíneas. Agora, partindo para o leste europeu, uma região que fica abaixo da floresta temperada, a gente chega às estepes. Estepes que a gente encontra no Brasil também, que a gente chama de pampas. Mas esse tipo de vegetação, que é formado basicamente por gramíneas, principalmente na região próxima da Ucrânia, tem um solo muito rico. Isso favorece a produção de cereais. A Ucrânia, que é um dos principais produtores de cereais do mundo, principalmente porque cereais são favorecidos pelo clima frio para sua produção. Agora vamos escalar algumas das cordilheiras europeias para chegar em regiões onde que a vegetação é chamada de vegetação de altitude. Por conta da altitude, são regiões que geralmente são bastante secas e bastante frias também. E isso dificulta uma biodiversidade maior. Então isso favorece a formação principalmente das gramíneas e de algas e líquens que se formam nas rochas.
finalmente chegamos ao sul da Europa, onde que a gente encontra a vegetação mediterrânea, na região do clima mediterrâneo. E essa região apresenta vegetações desse tipo com plantas chamadas xerófilas. Xenófobas? Não são xenófobas. Elas são xerófilas, que são plantas que se adaptam a um clima seco, porque o verão do clima mediterrâneo é bem seco e bem quente. Já no inverno acontece o inverso, é um clima mais ameno, temperaturas mais amenas e uma quantidade de chuva maior. Então, esse tipo de planta se adapta a essa realidade, além de líquens, arbustos e algumas árvores pequenas que se adaptam a esse tipo de clima. E aí, galerinha, curtiram o vídeo? Se curtiram, não esquece de deixar o like. Se não gostou também, deixa um joinha para baixo aí. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.